Boa noite, meus irmãos. Na noite de hoje nós vamos conversar a respeito de um tema de grande importância para todos nós, principalmente nesse momento, que é o momento em que nós estamos atravessando grandes desafios. O tema é A Fé Transporta Montanhas, que se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a ajuda da espiritualidade, para que possamos todos nós entender melhor a respeito dessas questões da fé. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse momento, Pai, em que aqui nos encontramos mais uma vez, rogamos a assistência do nosso Mestre Jesus e dos teus mensageiros, para que possam nos orientar, nos auxiliar, nos inspirar, para que possamos juntos refletir sobre os ensinamentos do Mestre, trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa questão da fé. Abençoa todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, iniciando a nossa conversa da noite de hoje, nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde trata da fé que move montanhas. Então, ali, Kardec inicia colocando aquela passagem em que Jesus expulsa um demônio que estava perturbando uma criança. Linguagem na época, demônio, porque todos nós sabemos que era um espírito que estava tomando conta daquele menino. Então, ali no início do Evangelho, nos é trazida essa passagem para a nossa reflexão. Então, conta-se que um pai que estava desesperado com a situação do seu filho, leva essa criança até Jesus para que ele pudesse curar aquele menino. A princípio, ele apresentou o menino aos discípulos do Mestre, que tentaram afastar aquele espírito, mas não conseguiram. E Jesus, que estava observando aquela situação, em seguida o pai se dirige ao mestre, o pai da criança se dirige ao mestre e pede ajuda para que Jesus pudesse curar aquela criança. E Jesus, então, diz àquele pai: traga-me aqui esse menino. E o mestre, então, expulsa aquele demônio, afasta o espírito maligno que estava perturbando a vida daquela criança. E depois entrega a criança ao pai. A criança já tinha ficado boa. Então o pai pega a criança e leva para casa. Então, os discípulos, após a ocorrência do fato, vão até Jesus e perguntam: por que nós não podemos afastar aquele espírito? E Jesus diz: por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse espírito, a essa montanha, afasta-te daqui para ali, e ela se afastaria. Então, meus irmãos, nessa passagem, Jesus já coloca para nós a questão da fé. Estão dizendo que os discípulos, naquele momento, não tiveram a fé suficiente para afastar aquele espírito obsessor que perturbava aquela criança, jogando muitas vezes na água ou muitas vezes no fogo.
e ele era considerado como um lunático. Mas em razão dos discípulos ainda não terem aquela confiança, a fé verdadeira, eles não conseguiram afastar do menino esse espírito maligno. Então, Jesus explicou que foi em razão da incredulidade deles. E disse que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e é muito interessante porque quando a gente vê o tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, ele é muito pequeno. Então, o tamanho de um grão de mostarda, então depois que eu li essa passagem, eu fiquei pensativo. Então, nós também ainda não temos a nossa fé nem do tamanho de um grão de mostarda, porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, quantas coisas nós já podemos fazer? Porque ele disse, né, se tivéssemos a fé, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a essas montanhas, e que montanhas são essas que ele se referia naquele momento? Então Kardec coloca ali, né, no item 2, as montanhas, né, o sentido das palavras de Jesus. Ele estava falando montanhas num sentido moral. Porque muitas vezes, né, como a gente costuma observar os ensinamentos de Jesus, muitas vezes faz essas comparações, usa de alegorias para fazer certas comparações, né, fazer certas analogias e nos mostrar, né, o sentido que ele queria dizer para as coisas, mostrando o significado das suas palavras para aquela situação. Então, as montanhas que ele fala estão no sentido moral e são as dificuldades, as resistências, a má vontade, preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas e muitas outras. Então, se nós tivermos a fé, mesmo pequena, nós já conseguimos afastar de nós tudo isso aqui, né, que nos impede desse progresso que todos nós buscamos, que é o progresso moral e espiritual. E que muitas vezes nós não conseguimos com mais presteza em razão de não termos essa fé que Allan Kardec vem nos dizer aqui, né, fazendo analogia com o texto que Jesus, que foi vivenciado por Jesus, né? O texto que Jesus deu o exemplo dele. Então, essas dificuldades, se nós tivermos um pouco de fé, nós vamos conseguir afastar de nós. Porém, muitas vezes, elas são barreiras que nos impedem esse progresso. Barreiras de difícil remoção, porque elas estão todas dentro de nós, né? São como vícios que se encontram em nós, porque tudo está em nós, né? As virtudes e também os vícios se encontram em nós. Então, quando nós desenvolvemos essa fé, nós conseguimos afastar de nós essas dificuldades, esses problemas, as resistências que muitas vezes nós mesmo apresentamos. Mas Kardec vai continuar falando a respeito da fé. E ele nos diz que a fé ela deve ser robusta, né? A fé robusta dá ao indivíduo a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Temos a fé robusta e a fé vacilante. E ele fala da fé vacilante dizendo que a fé vacilante dá ao indivíduo a incerteza, a hesitação, que essa fé, esse tipo de fé não procura vencer porque não acredita, não crê que
que possa vencer. Então, a fé vacilante, ela nos dá essa dúvida de que nós podemos vencer aquele obstáculo, aquela dificuldade, o problema que surge, porque ele não acredita primeiro nele, que ele possa vencer aquela situação. Então ele hesita, ele mantém aquela incerteza, ele não sabe, ele não procura os meios, ele não procura o modo de vencer, porque ele tem um certo medo, uma insegurança de enfrentar aquele problema. Enquanto aquela fé robusta, a fé forte, aquela fé constante, potente, ela dá essa perseverança, a insistência, a energia que o ser precisa, porque ela utiliza desses recursos que faz a pessoa vencer os obstáculos. Então Kardec nos traz aqui a questão dessa fé. E ele diz mais, ele diz que a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e um meio de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Então, esse texto é muito interessante porque ele usa aqui, observem as palavras que Kardec usa para nos encorajar. Então, a fé se diz da confiança. Então, primeiro, a pessoa tem que ter essa confiança. A certeza, a lucidez e o pensamento positivo. Ele tem que acreditar naquilo que ele vai fazer. Então, a fé, ela dá essa confiança ao indivíduo para que ele tenha essa certeza de que ele vai chegar no objetivo que ele quer alcançar. Vamos pegar um exemplo dos evangelhos. Pegar um exemplo do evangelho, o exemplo da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, existia uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo sanguíneo. E essa mulher já havia passado por vários médicos, enfrentado várias situações e ela não conseguia se curar daquele fluxo sanguíneo. Então, ela ouvindo falar de Jesus, pensou, se eu me aproximar dele e tocar na barra das suas vestes, eu ficarei curado. Então ela tinha essa confiança, ela acreditava que se ela se aproximasse do Mestre, pois ela sabia que não seria fácil, mas ela acreditava naquilo ali. Se eu me aproximar, tocar, eu vou me curar. Porque ela ouviu falar que todas as pessoas que se aproximavam de Jesus ficavam curadas. Todos os doentes, os enfermos que se aproximavam de Jesus e que acreditavam que ele pudesse curá-los, ficavam curados. E ela foi, então, buscou Jesus e em determinado dia em que Jesus se encontrava no meio de uma multidão, ela foi se aproximando gradativamente. Ela foi chegando aos poucos, chegando por trás e tocou na barra da túnica do Mestre. E naquele momento, Jesus diz, parem, alguém me tocou. Os apóstolos ficaram surpresos, porque muita gente estava cercando Jesus. Muitos o empurravam, mas ele disse que alguém o havia tocado. E um dos discípulos pergunta, Mestre, mas como nós vamos saber quem te tocou? E ele responde, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Então, ele olhando para o lado, a mulher estava agachada e falou, fui eu que eu toquei. E ele olha para aquela mulher
Porque no momento em que aquela mulher o tocou, o fluxo, a hemorragia realmente parou. Pela fé que aquela mulher possuía. Jesus disse a ela: mulher, a tua fé te curou. Vá em paz. Então, meus irmãos, a gente vê a beleza dessa passagem, o que Kardec está nos falando aqui dessa confiança, essa fé natural, né, do ser humano, que às vezes ele não vê o obstáculo, a dificuldade, ele vai em frente, ele tem aquela certeza que se ele chegar até ali, ele vai conseguir vencer. Então, essa mulher dá uma demonstração disso, dessa confiança, dessa certeza, desse pensamento que ela tinha de que ela se curaria, e realmente ela conseguiu. Essa fé que Kardec vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos lembrar. Mas ele nos fala também da fé sincera, né? Ele fala da fé sincera e verdadeira, e ele nos diz que essa fé sincera ela é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar. Seu ponto de apoio é na inteligência e na compreensão das coisas. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, a fé, meus irmãos, ela é sempre paciente. Ela sabe esperar o momento certo. Ela é calma. Ela nos dá uma serenidade. E o ponto de apoio dessa fé é a inteligência, na compreensão das coisas, porque nem sempre nós podemos, de um momento para o outro, resolver determinadas situações. Então, se nós temos a fé que nós vamos conseguir, a gente fica munido dessa calma, dessa tranquilidade, esperando o momento certo para agir, confiando que nesse momento nós vamos conseguir. E aqui Kardec já nos lembra desse raciocínio, porque ele fala que o ponto de vista dessa fé é a inteligência, é o raciocínio e a compreensão. Então aqui ele já começa a dizer que essa fé é raciocinada. E aquele que usa de violência, ao contrário, às vezes a gente vê a pessoa violenta, diante da situação, ela quer resolver no mesmo momento, ela se exaspera, né? Isso aí ele está dando uma prova, como ele diz aqui, a prova de fraqueza, e aquele que duvida de si, ele não acredita. Ele tem essa dúvida, né, a respeito de que ele vai vencer. Por essa razão, ele quer vencer no grito, né? Mas aquele que já consegue ter essa fé sincera e verdadeira, ele é munido dessa paciência. E ele continua, Kardec continua dizendo que não se deve confundir a fé com a presunção. Porque a fé verdadeira, ela é aliada à humildade. Aquele que tem essa fé verdadeira, que ele confia realmente, que ele tem essa certeza, ele é humilde. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode vencer algumas situações, ele não pode vencer sem a ajuda de Deus, sem uma ajuda espiritual. Por essa razão, ele se coloca como um ser humilde. Ele confia, mas ele tem a humildade de pedir a ajuda de Deus. Porque o Pai vai enviar os seus mensageiros para que possam ajudá-lo naquela situação, naquele momento. Porque tem coisas, meus irmãos, que quando nós estamos passando por uma enfermidade, por exemplo, por uma dor muito grande, é muito natural que nós queiramos nos livrar daquela situação. É muito natural que a gente queira sair daquele problema, que ele passe imediatamente.
Mas às vezes aquela situação ali vai trazer uma experiência muito rica para nós. E quando nós temos essa humildade, né, a gente confia, a gente sabe que o Pai vai enviar o seu auxílio a todos nós, para que a gente vença aquele momento difícil em que nós estamos atravessando. Então, é muito importante, né, porque nós estamos num momento muito grave, onde estamos passando por uma pandemia que tem assolado toda a humanidade. É muito importante que a gente tenha essa humildade, né? Peça essa ajuda ao Pai, através da oração, através dessa fé, né, que move a todos nós nesse instante. Então, porque muitas vidas, né, têm sido perdidas, né, muitos irmãos nossos têm desencarnado e nós continuamos aqui. Então, vamos nos munir de fé, dessa coragem, para que a gente possa realmente atravessar esse momento cheio de esperança, cheio dessa energia que confia nas palavras de Jesus, nos ensinamentos do Mestre e naquilo que Kardec está nos dizendo. Então, essa presunção que ele está falando aqui, que a fé tem essa humildade, essa presunção é daquele que ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele acredita que sozinho ele possa vencer essas barreiras. Como o texto está dizendo, é menos fé do que orgulho. E que cedo ou tarde a pessoa vai se decepcionar. Porque ele acredita que sozinho ele possa vencer. Mas existem coisas muito difíceis, situações muito difíceis, que nós, sozinhos, nós não conseguimos vencer. Pelo grau de dificuldade que a situação ela apresenta. Aí ele vem nos falar também desse poder da fé. Então nós vemos a riqueza dessa lição, desse capítulo 19. Ele vem falar do poder da fé e Kardec nos explica o seguinte, que a aplicação direta e especial na ação magnética, por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que é um poder fluídico normal, junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas fé. Então, essa aplicação direta e especial da ação magnética é como a gente vê na casa espírita, né? A questão do passe. Aquele passe na casa espírita é uma ação magnética. Os membros da equipe, porque geralmente o passe na casa espírita, ele é aplicado por uma equipe material em conjunto com a equipe espiritual que trabalha naquela casa, para auxiliar os irmãos que ali chegam. Então, aqueles que trabalham no passe, né, os passistas, eles acreditam que eles podem ajudar com a sua energia, fazer o bem para aquelas pessoas que ali chegam na busca desse alívio,
desse conforto espiritual. E todos os passistas são preparados anteriormente para que naquele momento eles possam emitir a melhor energia e possam auxiliar no bem-estar daqueles que passam pela sala, pelo aquele trabalho de passes. Então, essa energia que ele está dizendo aqui, né, é esse fluido, essa fé, né, essa fé verdadeira, né, essa ação sobre o fluido, esse poder fluídico, né, que é dessa fé ardente, ajuda, né, naquele trabalho de cura que muitas vezes os irmãos que ali comparecem recebem essa cura, né, através dessa energia e dessa confiança que os passistas têm, né, de que aqueles que vão receber essas energias vão sair daquele passe melhor do que entraram. Então, meus irmãos, nós, né, temos em nós essa energia, todos nós. Porém, muitas vezes, nós não sabemos como usar. Às vezes nós temos, nós não acreditamos muito em nós, porque se nós acreditássemos, nós seríamos capazes de fazer coisas que nós nos admiraríamos. Como ele fala aqui, que essas curas outroras eram consideradas como milagres, mas que hoje nós sabemos que é a consequência de uma lei natural. Então, nós temos esse potencial a ser desenvolvido. E na casa espírita, através dos estudos, através da prática, nós vamos aprendendo a lidar com essas energias, utilizando-as sempre para o bem do nosso próximo, dos nossos irmãos. Assim, Kardec continua falando sobre a fé. Ele nos diz mais a respeito de alguns tipos de fé. Ele fala da fé religiosa, que essa fé religiosa ela pode ser raciocinada ou pode ser uma fé cega. Então, a fé cega, ela, nada examinando, nos diz o texto, nada examinando, aceita tanto o falso como o verdadeiro. Muitas vezes, as pessoas, né, acreditam em tudo aquilo que é falado a respeito da religião. Elas não examinam os fatos. Muitas vezes, aquele que diz, a pessoa diz para ela determinadas coisas, ela acredita, sem avaliar, sem analisar aquilo que está sendo dito, ver se tem uma lógica aquilo que está sendo mostrado. Então, Kardec chamou a essa fé de fé cega, porque a pessoa não raciocina em torno daquilo que está sendo mostrado. Mas ele nos fala sobre essa fé raciocinada. E essa fé raciocinada, ele diz que tem por base a verdade. Não tem nada a temer do progresso das luzes, do conhecimento, da ciência. Então, meus irmãos, e ali nós encontramos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então ela não tem medo desse progresso da ciência, desse conhecimento, né, que vai, e cada momento vai surgindo. A fé verdadeira, ela aceita essa evolução do conhecimento, porque ela avalia cada situação. Ela passa pela razão do ser que está analisando. Por isso, os espíritos, geralmente, eles nos mandam avaliar
todo qualquer tipo de mensagem que nós recebemos. Então, essa fé raciocinada, vamos ver um exemplo da fé raciocinada. Vamos buscar no Evangelho ainda essa passagem em que é nos mostrada a fé raciocinada. Tem muitas outras, mas nós escolhemos aquela passagem que o centurião, ele busca Jesus com o objetivo de que o mestre curasse o seu servo. E o centurião vai até o mestre, conta o texto que Jesus descansava à sombra de uma árvore, mas mesmo quando Jesus estava descansando, existiam algumas pessoas que se encontravam ali por perto. O centurião se aproxima e fala para ele: Rabi, eu queria um favor seu. O meu servo em casa se encontra muito enfermo, próximo da morte. Eu gostaria que você o curasse. Jesus, se levantando, disse: vamos até a tua casa. Mas o centurião disse para ele: mestre, disse para ele: Rabi, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu tenho poder sobre 100 homens. E quando eu dou uma ordem para um deles, mesmo que eles não estejam perto, eles cumprem aquilo que eu mando. Você comanda um exército celestial. Se você der uma ordem, essa ordem será cumprida. E Jesus, olhando para aquele homem, diz a ele: vai, o teu servo está curado. A tua fé curou o teu servo. Então, ele, naquele momento, meus irmãos, Jesus mostra o exemplo desse homem de fé. E diz que em Israel ele tinha encontrado poucos homens que tinham a fé como aquele centurião. Então, ele acreditava que se Jesus desse apenas uma ordem, de longe, o servo dele ficaria curado. O tamanho da fé desse homem era muito grande. Então a gente observa aí esses exemplos, né, que se encontram no Evangelho e que servem para nós de roteiro. Mas Kardec diz mais: por que nós não temos fé? Né? E Kardec fala que, em razão da nossa negligência, do medo de ser forçado a mudar os hábitos, do orgulho que recusa-se em reconhecer uma potência superior. Então a gente, às vezes, não tem fé em razão da nossa negligência. Ele diz aqui: o medo de ser forçado a mudar os nossos hábitos. Às vezes a gente não quer mudar, né, os hábitos que nós estamos acostumados. Né? Então a gente não quer mudar aquilo, quer continuar. Então, por essa razão, a gente fala: não, para que eu vou ter? Para que eu vou ter esse conhecimento? Para que eu vou ter essa fé? Né? Que vai fazer com que eu mude. A minha vida está boa assim, dessa maneira, e a gente não quer mudar. O orgulho, aquele orgulho, né, que recusa-se em reconhecer que existe uma potência maior. Deus, nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Né? Então, esse orgulho em nós, ele fala muito alto. Às vezes a gente não quer reconhecer que existe um ser maior do que nós. A gente acha, né, que somos os maiorais, que podemos tudo, né? E é em razão desse orgulho. Não queremos reconhecer essa divindade, né, esse Deus que tudo criou, né, que é o Criador de tudo. E ele fala mais ainda como adquirir a fé. Ele fala aqui que é preciso uma base.
E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Olha, essa colocação de Kardec é algo incrível. É preciso se ter uma base, essa inteligência perfeita e essa compreensão. E às vezes a gente quer ver, né? E diz que se a gente vê, a gente vai acreditar. Ele está dizendo que não basta a gente ver. A gente tem que compreender primeiro. Muita gente fala que não acredita nos espíritos porque ele não vê os espíritos. E algumas pessoas, tem um exemplo muito interessante, que tem alguns indivíduos, alguns irmãos nossos, que pedem para assistir uma reunião mediúnica, e dizem eles, se eu assistir uma reunião mediúnica, eu realmente vou acreditar naquilo que está sendo dito sobre os espíritos. Mas, na verdade, se eles entrarem ali e verem o que acontece na reunião mediúnica, como geralmente a pessoa não tem uma preparação, né? Ela quer ver apenas, muitas vezes ela sai de lá acreditando menos do que ela acreditava anteriormente. Ela vai sair de lá e vai dizer, não acreditei nada naquilo que foi falado lá. Não, quem estava falando era aquela pessoa mesmo. Então, não basta ver, Kardec nos diz aqui com muita clareza, não basta ver, é preciso compreender. Quando a gente compreende, usando essa nossa inteligência, esse raciocínio, a gente acredita. É porque nós temos certeza. É porque eu sei. Eu acredito porque eu sei que existe. Né? Eu acredito nos espíritos, porque eu sei, eu sou um espírito e acredito na manifestação de outros espíritos. Eu sou um espírito encarnado, mas os desencarnados também podem se comunicar com os homens através dos médiuns, e a gente vê isso muito claramente nas reuniões mediúnicas. Mas, chegando aqui à conclusão, nós temos no final instruções dos espíritos. E um espírito chamado José, que se intitula Espírito Protetor, nos fala algumas coisas a respeito da fé. Então a gente vê, meus irmãos, que os espíritos não se preocupam muito com essa questão de nome. Quem é José? Um espírito chamado José. Quantos José a gente conhece? Ele não se preocupa em dar nome. Por essa razão, a gente precisa observar a mensagem, o conteúdo daquilo que está nos sendo mostrado, que está nos sendo dito. E o Espírito diz que a fé deve ser ativa. Ele disse que a fé é mãe de todas as virtudes e que a consequência da fé é a esperança, é a caridade, é o amor. E que a base da regeneração, porque desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Então, essa fé, esse Espírito vem nos falar, né, que a fé ela sempre tem que ser ativa. Ela não pode ser inativa. A gente tem que colocar essa fé em prática, né, para que ela funcione verdadeiramente. E ela é acompanhada da esperança e da caridade, que são corolários da fé, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa base da regeneração, porque ela respeita todos os instintos, né, que conduzem o homem ao bem. Então, o homem, quando ele tem essa base, né, dessa regeneração, ele se modifica, ele se transforma, né, através dessa confiança que ele tem em Deus e em si próprio. E aparece um outro Espírito nos dizendo sobre a fé também. E esse Espírito nos diz assim,
é um espírito que também se intitulou, são duas mensagens no final. O espírito se intitulou também um espírito protetor. Quem é esse espírito? Não sei, um espírito protetor, ele não diz o nome. Né? Mas a mensagem é de um conteúdo muito grande. Ele diz que a fé é o sentimento inato no homem e de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, essa fé é o sentimento inato, né, colocado no homem de sua destinação futura e dá essa consciência, né, foi depositado em germe. Então, ele precisa ser exercitado em nós. Precisa desabrochar através do exercício, através das obras que nós vamos realizar quando nós temos fé. Ela está em estado latente, ela está encoberta. Todos nós trazemos essa fé em nós. Porque Deus, nosso Pai, Ele é justo. E Ele deu a todos os seus filhos a mesma condição. Tanto é que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. O Pai não privilegiou ninguém, nenhum de nós. Porque às vezes nós poderíamos dizer, não, aquele ali é mais inteligente, ele nasceu assim porque Deus deu para ele maior inteligência. Não é verdade. Quando ele trabalhou mais, ele desenvolveu mais essa inteligência. Às vezes a gente trabalha mais a fé, desenvolve mais a fé, o conhecimento, porque a gente sabe que a fé também ela é uma fé humana e a fé divina. E que essa fé humana, né, o homem usa, né, geralmente para as aquisições materiais, para as descobertas. Né? E ele fala que, no Evangelho fala que o homem, né, aquele que pesquisa, aquele que busca, né, descobrir as coisas materiais, esse homem usa mais essa fé humana. E que o homem de bem, ele usa a fé espiritual, porque ele acredita no futuro. Ele acredita nas coisas divinas, ele tem mais fé nas coisas divinas, né? Porque ele sabe que ele é um espírito imortal. Então, meus irmãos, esses espíritos trazem essas duas mensagens para nós, mensagens de grande importância, para que a gente faça uma reflexão a respeito da nossa vida. Então, a nossa fé, que tamanho é a nossa fé nesse momento? A gente realmente acredita? A gente realmente confia nas palavras de Jesus, nos ensinamentos trazidos pelo Mestre, naquilo que Kardec tem nos mostrado no Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a sua codificação? Porque muitas vezes a gente está ali diante desse conhecimento, né? E quando alguém pergunta a respeito da nossa fé, você realmente acredita nos Espíritos? Às vezes a gente não tem ainda essa firmeza, né, de dizer com toda certeza, eu acredito. Eu confio. Às vezes, pessoas que participam de reuniões mediúnicas, a gente pergunta, né, você acredita? Eu tenho minhas dúvidas ainda, mas já é um começo, né, porque nós sabemos que a fé inata é aquela que foi desenvolvida, né, não agora, mas que ela teve um começo. Então, ela vai desabrochando aos poucos. Se nós não conseguirmos, nessa existência, desenvolver
muito a nossa fé, mas já é um começo para que na próxima existência, nós que somos espíritas, que acreditamos, na reencarnação, que todos nós vamos dar continuidade a esse desenvolvimento que nós temos iniciado há séculos, nós vamos desenvolvendo mais a nossa fé, que é gradativa e a cada existência ela vai se fortalecendo cada vez mais. Por essa razão, não devemos desistir em momento algum de continuar. Porque mesmo a fé humana, né, já é uma preparação. Porque é o homem que tem aquela fé humana, que ele acredita que ele vai vencer através do seu trabalho, através daquela persistência, já é uma preparação para a fé divina. Ele pode não acreditar agora nas coisas espirituais, mas numa outra existência, ele, como perseverava no seu trabalho, como ele acreditava no seu trabalho, ele também vai acreditar, vai passar a acreditar nas coisas divinas, porque todos nós estamos destinados a essa perfeição que os Espíritos sempre nos falam. E a nossa fé, ela tem que ser humana, mas também divina. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe, continue nos abençoando, agora e sempre. E assim seja.